Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Se qualquer outra espécie tivesse feito o tipo de dano que nós estamos fazendo ao planeta, definitivamente teríamos encontrado uma forma de exterminá-los. Agora mesmo, as questões ecológicas não são mais questões de amanhã, é um problema de agora. Queremos ter 3 bilhões de pessoas ao nosso lado para que as questões ecológicas se tornem as questões que elegem os governos no mundo. Neste momento, existe apenas um problema neste planeta, que é o ser humano. Então, se qualquer outra espécie tivesse feito o tipo de dano que nós estamos fazendo ao planeta, suponhamos que, digamos, 1 trilhão de gafanhotos desembarquem de Marte e comecem a destruir este planeta. Teríamos definitivamente encontrado uma maneira de exterminar, de intoxicar, de envenenar, de garantir que cada um deles estivesse morto. Sim ou não? Teríamos feito isso. Mas agora somos nós. Não podemos nos exterminar, a única maneira é nos transformar. Então, qual é o nosso problema? Porque, à medida que o processo de evolução avança, nós somos o topo da evolução neste planeta, o nível mais alto de inteligência. Mas por que o nível mais alto de inteligência se tornou o problema mais sério? Qual é o seu entendimento de inteligência? Que inteligência é uma solução ou inteligência é um problema? Olá? Se for uma solução, não se manifesta dessa maneira, pois os seres humanos estão essencialmente em ação inconsciente e compulsiva. Nosso problema é só isso. Portanto, precisamos criar um planeta consciente. Agora mesmo, as questões ecológicas não são mais questões de amanhã, é um problema de hoje. Durante todo esse tempo, achávamos que era um problema de amanhã, a próxima geração vai sofrer, então temos que fazer algo. Era um ato de compaixão por eles, empatia por eles. Não. Agora é um ato de sobrevivência. É muito claro, por muitos parâmetros, que, digamos que em 15 a 20 anos, se não fizermos nada significativo, então os problemas que vamos enfrentar serão de um tamanho e natureza que nunca vimos antes. Não quero me adentrar em todas as coisas ruins, mas se existe um problema, existe uma solução. Portanto, se estivermos conscientes, seríamos naturalmente uma solução. Se estamos inconscientes, viramos um problema. Como parte disso, agora, se você olhar para a tomada de consciência ecológica no mundo, apenas uma pequena camada de pessoas. E isso também, para a maioria das pessoas, suas ideias de ecologia são: eu uso menos água, eu fechei a torneira enquanto eu estava escovando os dentes. É bom você estar consciente disso, isso é uma coisa boa de sua parte. É gentil de sua parte usar menos água, mas isso não é uma solução. E para mais de 95% da população, eles nem estão cientes disso. Então, agora mesmo, estamos trabalhando com as agências das Nações Unidas, e eu passei isso para eles nos últimos meses em que as reuniões ocorreram, e com um engajamento muito bom, todos eles estão totalmente de acordo com isso. O que estamos tentando fazer agora é dividir o mundo em
segmentos latitudinais, pois eles são de natureza diferentes, como região equatorial, região tropical, região subtropical, temperada, ártica, antártica, dessa maneira. Todos os países que ficam nesta região específica, digamos região tropical. Quais são as 5 coisas simples que devem acontecer em todas as nações que estão na região tropical? E quais são as 2, 3 coisas que nunca deveriam acontecer? Nesse momento, o tipo de coisa que é divulgada é tudo coisa de doutorado. Ninguém entende que diabos é isso. Isso é muito complicado. Então, agora estamos trabalhando com a UNCCC, que é uma agência das Nações Unidas para o combate da mudança climática, para reduzir isso para 5 pontos simples, que todos possam entender. 5 coisas que precisam acontecer em seu país. 2 a 3 coisas que nunca deverão acontecer em seu país. Existem 5,26 bilhões de pessoas no planeta com direito de voto, o que significa elas têm a capacidade de votar e eleger a liderança daquela nação. A partir dessas, estamos vendo como alcançar 3 bilhões de pessoas no planeta que precisam saber estas 5 coisas que devem acontecer em seu país, onde quer que estejam vivendo, e 2 a 3 coisas que não devem acontecer. Como parte disso, estamos nos preparando para um grande evento em 2021. E uma nova fundação foi formada como Planeta Consciente. Queremos ter 3 bilhões de pessoas ao nosso lado para que as questões ecológicas se tornem as questões que elegem governos no mundo. Agora mesmo, sua eleição está chegando, você verá que eles estarão falando sobre economia, os preços do petróleo, saúde, todas essas coisas que você pode discutir como questões eleitorais, pois os partidos políticos no mundo, quando fazem seus manifestos, aquilo que eles defendem, nós queremos que, pelo menos, o item número 2 deles seja a ecologia. Sem que isso aconteça, não haverá orçamentos, não haverá intenções, haverá apenas conversa. Somente quando isto estiver na política do governo, tiver orçamentos, grandes orçamentos por trás, as soluções se manifestarão. Se conscientizarmos 3 bilhões de pessoas de que estas são as 5 coisas que devem acontecer em nosso país, onde quer que estejam, então isto se tornará uma questão eleitoral. Portanto, estamos caminhando para isso com esta nova fundação. Queremos que todos vocês façam parte disso e que todos que respiram e bebem água e comem alimentos neste planeta se tornem parte disso. Há um prazo de espera de pouco mais de 1 ano. Em 2021, isto vai acontecer. Nós iremos fazer o lançamento disso em algum lugar e ocorrerão alguns eventos importantes. Mas antes disso, queremos consolidar um apoio massivo no planeta. Não se trata de fazermos algo porque eu faço algo, você faz algo. Isto não é bom o suficiente. Os governos no mundo têm que fazer algo grande. Somente então teremos uma solução real. Do contrário, estaremos fazendo pequenas coisas por satisfação. Neste momento, o Rally for Rivers e o Calvary Calling são projetos reais, porque se tornou parte da política e tem um orçamento por trás disso. Só assim se torna real. Do contrário, eu posso continuar falando sobre isso, você pode continuar falando sobre isso. Não estamos fazendo isso para nossa satisfação, isso é para uma solução. Se uma solução tiver que vir, os governos em exercício no mundo devem ter isto como uma parte de sua agenda. Isso só acontecerá em um país democrático se pelo menos 60% da população o desejar. Então é por isso que estamos pensando em 3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Se 3 bilhões de pessoas dizem essas 5 coisas devem acontecer no meu país, isso se tornará uma questão eleitoral, conseguirá orçamento, se tornará política daquela nação e as soluções começarão a acontecer. Ok? Por favor, faça parte disso da forma que puder. Vire-se uma vez, apenas vire-se, apenas vire-se. Todos vocês veem o que está escrito na camiseta dele? A. Isso, é por onde você começa, A. Não comece com Z. A. Você deve começar com A.
A significa que é o começo, não é? Então, por onde você deve começar? Isso acontece em estágios? Por onde você deve começar? Eu acho que temos dito repetidamente, você só pode começar de onde você está. Você não pode começar de outro lugar. Não tente começar de lugar algum, não há nada para começar. Isso já faz muito tempo que isso começou. Você está tentando apenas acelerar, isso é tudo. Você não pode começar, isso já começou. Seu desejo de crescer começou, não é? Talvez você esteja pensando em mais dinheiro, mas este é apenas seu mal-entendido, mas essencialmente, você quer ser algo mais, isso é um processo espiritual. Equivocado, mas é um processo espiritual. Você quer se tornar poderoso, se tornar rico, se tornar culto. Você quer ser amado, você quer ter prazer. Tudo isso são processos espirituais, indo em direções erradas, isso é tudo. A condução inconsciente de... Você está conduzindo inconscientemente um processo espiritual. Se você conduzir qualquer coisa inconscientemente, você pode tropeçar a cada passo, talvez para fora da realidade, não é? Se você andar... Agora, se eu lhe disser, dirija para casa com seus olhos fechados, antes de sair do estacionamento, você estará numa bela confusão, não é? Portanto, agora, não tente começar de lugar algum, apenas se torne mais e mais consciente. À medida que você se torna mais consciente, isso naturalmente encontrará o seu caminho. Estar consciente, tomar consciência, o que isso significa? Se você tenta tomar consciência, você não pode tomar consciência. As pessoas estão sempre confundindo estar mentalmente alerta com tomar consciência. O estado de alerta mental aperfeiçoará sua capacidade de sobreviver melhor. Você pode sobreviver melhor estando mentalmente alerta, mas isso não é tomar consciência. A tomada de consciência significa, neste momento, vocês estão aqui, neste momento, vocês sabem que estão aqui? Isso é tomada de consciência. Você está consciente, é por isso que você sabe que você está aqui. Do contrário, você não poderia saber. Suponha que você não sabe que você está aqui, não é? Se alguém... Você sabe. Então alguém está morto. Cutuque, sem consciência. Alguém está adormecido, cutuque, imediatamente aqui. Agora você não precisa ser cutucado, ainda assim você está aqui. Então o que eu estou dizendo é que sua tomada de consciência de qualquer forma está vindo em diferentes estágios. Você já notou que em diferentes momentos do dia você está em diferentes níveis de consciência? Então isso pode ser elevado? O que é necessário para sobreviver acontece naturalmente. Até mesmo quando se trata do modo de sobrevivência, nem todo indivíduo está alerta na mesma medida. Agora você está dirigindo na rua, nem todo mundo está alerta na mesma medida. É um processo de sobrevivência dirigir, mas nem todo mundo está alerta na mesma medida. Então, até mesmo no modo de sobrevivência, nem todos estão alertas da mesma maneira, e isso pode ser intensificado. Se você intensificar essa tomada de consciência continuamente, chegará a um ponto em que isso não tem mais a ver com a sobrevivência. Coisas que não são necessárias para a sua sobrevivência também entrarão na sua consciência. Quando isso vier para a sua consciência, aquilo que não é necessário para a sua sobrevivência, é certo que será uma dimensão além do físico. Então, quando isso chegar à sua experiência de vida, você está ativo? Muito simples. Nesses 7 dias, o que estamos fazendo com você é, lentamente, lhe dando corda, de tal maneira que você se torne mais e mais consciente. De repente, após 5 ou 6 dias, você está tipo... Depois disso, se você mantiver sua prática, gradualmente isso crescerá a cada dia. Caso contrário, lentamente você se torna apagado de novo. Você notou isso?
Você continuamente mantém sua prática, como sua tomada de consciência fica, você desiste dela e lentamente a voltagem cai. Se a voltagem cair, a luz se torna fraca. Se a luz se torna fraca, você vê muito pouca coisa. A voltagem está realmente alta, a luz se torna realmente brilhante e você vê tudo. Isso é tomada de consciência. Então você não trabalha na sua tomada de consciência, ou na sua consciência, ou no seu crescimento espiritual, você apenas trabalha na sua voltagem. Você mantém suas energias elevadas o máximo possível, e quando as energias estão no alto, você tem uma tendência de se emaranhar com algo. Certifique-se de que você não se emaranhe com nada. Veja, um adolescente é muito mais cheio de energia do que as outras pessoas. Mas ele está sempre se metendo em problemas, porque ele tem energia, mas ele não tem estabilidade. Então, para ter a energia e para manter a estabilidade, se você fizer isso, essas duas coisas, se você as fizer, o resto acontecerá por si só, não há nada a ser feito. Simplesmente sentar e desfrutar. O que o mundo joga em cima de nós não é necessariamente uma escolha sua, mas o que você faz disso é totalmente de sua escolha. As pessoas estão fazendo o que querem, mas é a sua reação o que causa o sofrimento. Não tem como consertar o ontem, mas você pode criar o amanhã. Namaskaram, Sadhguru. Eu tenho uma amiga de infância. Ela cresceu num ambiente familiar nada fácil, porque seus pais tiveram um relacionamento bem estranho e, por conta disso, ela cresceu em meio a brigas constantes e falta de amor. Então, ao longo dos anos, eu a vi crescer e se tornar uma pessoa muito reservada. Ela não acredita no amor, não acredita no poder dos relacionamentos. Então, de que maneira podemos impedir que essas relações tóxicas causem tanto impacto negativo em nossas vidas? Veja, todo mundo está encontrando uma certa desculpa para suas próprias infelicidades. Meus pais foram assim, então eu sou assim. Bem, isso não tem conserto porque nós não podemos mudar seus pais agora, certo? Olá? Nós podemos mudá-los agora? Então você precisa entender isso. Especialmente se você passou por situações difíceis na vida. Ou situações horríveis na vida, digamos. Não é importante que você se torne mais sábio antes das outras pessoas? Antes das outras pessoas que cresceram no conforto, que não sabem o que é ver essas coisas? Não é muito importante que você se torne mais sábio? Não, em vez disso, você escolheu que também se tornaria infeliz porque eles foram pessoas infelizes. Então vamos entender isso. Você tem a inteligência para reconhecer que eles estão vivendo mal. Por que você não tem a inteligência de reconhecer que você está vivendo mal neste momento? E você nem tem sequer a integridade fundamental para ver que, se eu estou vivendo mal, sou eu que estou fazendo isso. Porque existem situações e situações. Para cada um de nós existem situações. De fato, quanto mais você tenta agir neste mundo, cada vez mais você terá de encarar muitas situações desagradáveis, quer você goste ou não, ok? Agora, pelo fato de você encarar situações desagradáveis, você também se tornará desagradável? Ou você usará isso como adubo para florescer numa flor maravilhosa? Essa é uma escolha que você tem. Então, tudo que nos machuca, tudo que de alguma forma é negativo numa determinada situação, se você se tornará sábio ou ficará ferido, é a escolha sua. Não procure por situações ideais, porque esse lugar não existe. Isso não existe. Aonde quer que você vá, estará acontecendo algo que você vai achar que é negativo. Se é negativo ou não, não quero fazer nenhum julgamento, mas, em um determinado ponto, você acha que é negativo. Um monte de pessoas que se inscreveram para entrar na sua instituição, como a ISB, todas elas pensam, se eu entrar na ISB, será como o paraíso. Mas eu tenho certeza de que existem muitas pessoas na sua instituição que pensam que este é o pior lugar no mundo, cheio de políticas, cheio de bobagem, cheio disso e daquilo. Não existem pessoas assim ou lá? Eu tenho certeza que elas estão lá. Não se transforme em uma delas. Porque em todo lugar tem problemas, certo? Onde tiver duas pessoas, terá um problema.
Como nós conduzimos essas questões depende se estamos num estado de resposta consciente a estas questões, ou se estamos tendo uma reação compulsiva a essas questões. Isso determina como nós nos conduzimos. Isso se tornou uma síndrome no mundo todo, porque todos leram um pouco de Freud, um pouco de Maslow, um pouco de todas essas coisas da psiquiatria europeia, e todo mundo é psiquiatra. Porque meus pais eram assim, eu sou assim. O que é isso? Onde está a sua inteligência? Se seus pais eram assim, você tem que fazer um juramento. Você nunca vai ser assim, olá? Sim ou não? Se seus pais viveram tão mal, se isso for verdade, eu nem sei se eles viveram mal ou não, isso é a percepção que ela tem disso, certo? Nós não sabemos como eles viveram, mas, de acordo com as palavras dela, suponho que isso seja verdade. Se eles viveram mal, não é da sua conta ver que, nunca, jamais, você vai cometer os mesmos erros que eles cometeram na vida deles? Não é disso que a inteligência humana é capaz? Ou a inteligência humana é como, você sabe, eles estudam ratos e fazem todo tipo de conclusões sobre os seres humanos atualmente. Muitos experimentos sobre seres humanos são feitos em roedores. Nós estamos olhando o comportamento dos roedores e as pessoas dizem, os seres humanos são assim, assado. Não é uma história triste sendo a criatura mais evoluída neste planeta? Eu quero que você entenda. Para que você chegasse a este nível de inteligência, milhões de anos de trabalho evolutivo foram necessários para você chegar aqui, no ápice da evolução deste planeta. Portanto, sendo o ápice da evolução, estamos demonstrando que estamos no topo do mundo? Estamos? Não, nós queremos nos sentar na cabeça de alguém e pensar que estamos no topo do mundo. Não, nós já estamos no topo do mundo, como seres humanos, não é mesmo? Mas veja a maneira que estamos nos comportando, o tempo todo reclamando de uma coisa ou de outra. Vamos entender isso. O que o mundo joga em cima de nós não é necessariamente uma escolha sua, mas o que você faz disso é totalmente de sua escolha. Sim? O que você faz disso é completamente escolha sua, sua experiência de vida. Isso é o que cada um de vocês, jovens, deve entender. Se você quiser que seu potencial se abra no mundo, uma coisa importante que você deve consertar na sua vida é que a sua experiência de vida, seja paz ou agitação, seja alegria ou tristeza, felicidade ou, sofrimento, seja qual for a sua experiência, ela é inteiramente feita por você. As outras pessoas estão fazendo o que querem, estão conduzindo seus próprios dramas. É a sua reação a isso que está lhe causando essas experiências. Agora mesmo, se eu insultar você, eu não vou, só estou dizendo, Mridu. Suponha que eu insulte você. O insulto está na minha boca. Não é uma bala, ela não vai e lhe atinge, mas é a sua reação que causa sofrimento, não é? Suponha que eu insulte você gentilmente em tamil, ou em telugu, ou em canarês. Esse rapaz vai entender, isso é um problema, mas... Se eu insultar você numa língua que você não entende, com um sorriso no rosto, você vai achar que estou dizendo coisas doces para você, não é? E você me responderá gentilmente. Então, eu estou lhe dizendo, sua experiência sobre o que está acontecendo com você neste momento é 100% determinada por você. A experiência humana acontece internamente, não externamente. As influências externas estão aí. Até onde permitimos que elas nos afetem, a menos que sejam situações físicas? Você está numa zona de guerra, alguém está atirando em você. Isso é outra questão, certo? Isso precisa ser tratado de uma forma diferente. Até mesmo lá, uma resposta consciente lhe dará uma melhor chance de sobreviver que reações destemperadas. Portanto, o privilégio de ser humano é isso, que nós temos uma inteligência para determinar o que deve ser a nossa experiência de vida. Outras criaturas estão numa reação natural, instintiva, compulsiva. Supostamente, nós deveríamos estar acima disso, mas a maioria dos seres humanos está tentando refutar isso, e está também num estado compulsivo de reação. E, acima de tudo, os pais. Bem, eles estão vivendo da maneira que sabem melhor, não é? Se eles soubessem fazer melhor, eles teriam feito melhor. Eles estão fazendo o seu melhor. Bem, eles lhe conceberam, o que é uma coisa fenomenal. Talvez não voluntariamente, mas eles lhe conceberam de um jeito ou de outro. E lhe deram comida suficiente, educação e todas essas coisas. Tudo o que você precisava e o trouxeram a esse nível. Agora não continue olhando pelo retrovisor para sempre.
Eles o criaram, você cresceu e se tornou adulto. Você sobreviveu, certo? Muitas crianças morrem muito cedo, os pais não conseguem providenciar o sustento. Milhões de crianças morrem no mundo porque os pais não conseguem providenciar o sustento para as crianças que eles conceberam. Eles criaram você, você cresceu e você fica olhando pelo retrovisor. Por favor, deixe de olhar pelo retrovisor e olhe para frente, porque você não pode consertar seu passado. Não tem como consertar o ontem, mas você pode criar o amanhã. Vamos fazer isso acontecer. O sêmen é a base da sua existência física. Então, na cultura do yoga, isso é chamado de virya. Virya é considerado como Vajra. Isso significa, é uma das coisas mais potentes se você souber como usá-lo. Não apenas o sêmen, tudo nesse corpo pode ser transformado. Sadhguru, segunda pergunta vinda das mídias sociais. Aryan Sen está fazendo essa pergunta. Qual a importância do sêmen de um homem para o bem-estar físico, mental e espiritual? O desperdício de nosso sêmen pode nos prejudicar espiritualmente? Bem, você sabe, o sêmen é a base da sua existência física. Seja você homem ou mulher, você veio à existência porque esse é 50% do ingrediente. Sim? Bem, temos pele, temos células epiteliais, temos cabelo, temos muitos outros aspectos do corpo, como coração, fígado, rim, tantas coisas. Todas essas células são de uma certa potência à sua maneira, mas o sêmen é de um nível extraordinário de potência, ele pode criar uma vida totalmente nova. Bem, hoje em dia podemos pegar sua célula epitelial e fazer muitas coisas no laboratório, talvez possamos clonar você, tudo bem? Portanto, o potencial está aqui também, mas não está na mesma dinâmica que é em uma célula, a qual você se refere como sêmen. Então, na cultura do yoga, isso é chamado de virya. Virya também se refere ao que você chama de vajra, que significa estabilidade ou diamante, que é a coisa mais dura. Assim, no corpo humano, virya é considerado como vajra. Isso significa, é uma das coisas mais potentes se você souber como usá-lo. Como usá-lo significa que você pode usá-lo para produzir uma criança. Isso é uma coisa. Bem, se essa pergunta está vindo porque você está usando para derramá-lo nos lençóis da cama do JNU, ok? Se é assim que você está usando, bem, essa é a sua compulsão, você está fazendo seja lá o que for. Isso não é algo a ser julgado moralmente. Não é essa a questão, é uma questão de qual é o nível de compulsão que se tem. Mas qualquer coisa nesse corpo pode ser transformado em um nível diferente de função? Absolutamente. Não apenas o sêmen, tudo nesse corpo pode ser transformado. Veja, suponhamos que eu lhes dei todos os ingredientes para fazer uma sopa, os mesmos ingredientes para cada um de vocês. Vocês acreditam que todos vocês irão produzir a mesma sopa? Não. Você produzirá 500 variedades de sopas. Embora sejam os mesmos ingredientes, foi tudo o que aconteceu com a gente nesse momento. Todos nós somos fundamentalmente os mesmos ingredientes, mas veja o quão diferente cada um de nós é. Sopas diferentes. Bem, se eu lhe der ingredientes para fazer sopa, você pode fazer uma sopa ótima ou uma sopa ruim. Depende dos tipos de habilidades que você tem, não é? Então isso vale para tudo, não apenas para o sêmen. Todas as dimensões do seu corpo e da sua mente podem ser transformados em algo tremendo. Ou você pode fazê-lo medíocre, ou você pode torná-lo um problema sério, em cada aspecto da sua vida. Isso vale para esse aspecto da vida também. Essa mesma energia, veja, as pessoas estão fazendo traduções literais, mas se você deseja produzir uma certa, digamos, células epiteliais, quanta energia o corpo gasta nelas? E se você deseja produzir uma célula que você chama de sêmen, a quantidade de energia que o corpo gasta é muito diferente. Isso pode ser cientificamente estabelecido. Então, quando você está investindo tanta energia nisso, obviamente ele tem uma potência se você souber como explorar. Mas você é competente para explorar? Você é capaz de explorar? Você tem o necessário sadhana e orientação para fazer isso? Esse é um grande ponto de interrogação.
Sadhguru, então, sempre que eu falo com as pessoas ao meu redor sobre o projeto Calvary Calling e, se sabe, tento conscientizá-las de alguma forma sobre isso, então, eu digo a elas que o foco está nos agricultores que precisam plantar árvores nas fazendas, então elas sempre perguntam por que o foco está apenas nos agricultores que querem plantar as árvores. Porque eles têm a terra. O que essas pessoas querem plantar sobre suas cabeças ou o quê? Então elas perguntam, se eu plantar uma árvore na minha casa, isso não ajudará o rio Calvary? Terá o mesmo impacto? Ajudará, mas quantos hectares de terra você tem? No seu apartamento, você vai colocar uma na sua varanda. É verdade, isso não vai ajudar mesmo. Veja, neste momento existem estudos suficientes em terras que se assemelham, que mostram claramente que se você plantar 10.000 árvores em terras congruentes, isso é importante. Uma árvore aqui, outra ali, outra acolá, isso não ajudará. Precisa ser em terreno congruente. Isso é o que eu disse. Porque eu sempre fui atraído pela floresta. É porque se eu fechasse os olhos e me sentasse, um boom estava acontecendo. Vida, simplesmente energia de vida. Hoje existem muitos estudos científicos. Quando eu disse isso, você sabe, o problema é que a cor da minha pele não é boa. Não, eu sou feito de chocolate, isso é um assunto diferente. Mas no mundo, a cor da minha pele não é boa. Se eu disser uma coisa, eles vão dizer, tudo isso é besteira, do que ele está falando? Agora, isso está vindo do Ocidente. Agora, os cientistas ocidentais estão dizendo que as árvores são como grandes famílias. Elas estão todas conectadas, elas nutrem umas às outras. Há comunicação entre elas. Muita coisa está acontecendo ali. Eles notaram impulsos elétricos. A melhor parte está nas raízes das árvores, que os impulsos elétricos estão indo na proporção de 1,9 centímetros por segundo. Esse é o impulso elétrico mais lento já encontrado. Isso é fantástico demais. Porque se você puder diminuir o impulso elétrico, existem muitas coisas que você poderá fazer na área da saúde, nas ciências nucleares, em uma variedade de coisas. Você poderá fazer tanto. Na ciência da computação, você poderá fazer coisas fantásticas se você puder diminuir o impulso elétrico. Mas as plantas já dominaram isso. Elas estão se movendo a 1,9 centímetros por segundo. Em todos os lugares, a eletricidade está passando muito rápido. É por isso que você não pode armazená-la. É por isso que a tecnologia de baterias realmente não decola, porque o impulso elétrico não pode ser controlado por velocidade, mas as plantas estão fazendo isso há muito tempo. Por milhões de anos, elas têm a tecnologia. Então, agora eles estão medindo todas essas coisas e estão dizendo que algo fantástico está acontecendo, que em cada floresta de uma região existe uma árvore-mãe e ela está cuidando de todas as outras que estão lá e está alimentando-as, emitindo impulsos, distribuindo informação, todo tipo de coisa. Mesmo as árvores que foram cortadas, todas as outras árvores estão nutrindo aquela árvore. Eles descobriram todas essas coisas agora. E agora eles estão dizendo todos os tipos de coisas. Quando nós dissemos isso, era estúpido. Porque, você sabe, eles não entendem o valor de ser achocolatado. Então, essas coisas estão vindo à tona agora. Portanto, o que precisamos entender é que as árvores devem estar em terras congruentes. Uma árvore, uma árvore, uma árvore. Ainda assim ajuda, mas não é o melhor. É preciso criar um ecossistema e unir assim. Você ouve tudo isso? Não apenas os insetos, simplesmente os unir dessa forma, com vida. É preciso os unir assim se o planeta tiver que se regenerar de forma gigantesca. Se o solo tiver que se regenerar, ele precisará unir assim com vida. E isso não acontecerá se você plantar um coqueiro na sua casa. Eu espero que isso encontre terreno na sua cabeça. A iluminação poderia acontecer. Hoje em dia, a maioria das pessoas trabalha menos do que poderia e tem problemas de saúde. Saúde é a maneira da vida. Se você permitir que a vida funcione plenamente, ela será saudável. Somente ao utilizar este corpo você pode mantê-lo bem. Quanto mais você o usa, melhor ele fica. Certa vez, havia um jovem médico. Ele foi ao seu colega mais experiente
e disse que estava com um problema com o diagnóstico de um paciente. E então o colega mais experiente disse, crise de nervos e vômitos, é? Sim, mas não encontro nenhuma razão médica para ele estar com crise de nervos e vomitando. Então o colega mais velho sugeriu, pergunte a ele se ele está jogando golfe. Se ele estiver jogando, diga para ele parar. Se ele disser não estou jogando, diga para ele jogar. Ele vai ficar bem. A saúde é assim. Sério? Algumas pessoas estão sobrecarregadas e têm problemas de saúde. Hoje em dia, a maioria das pessoas trabalha menos do que poderia e tem problemas de saúde. Se você vivesse nesse planeta 200 anos atrás, fisicamente você estaria fazendo pelo menos 20 vezes mais atividade do que está fazendo agora. Fisicamente. Definitivamente, não é? Você teria vindo andando até aqui, teria feito tudo com as próprias mãos. Você estaria fazendo pelo menos 20 vezes mais atividade. Acho que estou errado 100 vezes, provavelmente. Alguns de vocês, 250 vezes. Então, se estivesse fazendo esse tanto de atividade, eu diria para você, descanse. Descanse um pouco. Agora, o corpo não tem sido usado. Somente ao utilizar este corpo você pode mantê-lo bem. Quando você diz saúde, você está falando sobre a saúde física. Você deve usar este corpo. Quanto mais você o usa, melhor ele fica. Há alguns anos, quando éramos um pequeno grupo de pessoas aqui, e eu os levei para caminhar, e quando estávamos andando, naquela época, quase 6 semanas antes, um helicóptero naval saiu de Mangalore. E eu ouvi histórias sobre isso, não sei até que ponto é verdade. As pessoas dizem que havia uns documentos importantes no helicóptero e coisas do tipo, e o helicóptero com 4 agentes do alto escalão, 3 agentes do alto escalão e o piloto. O helicóptero caiu na selva. Ela era bem densa, os Ghats ocidentais, as montanhas e a selva é muito, muito densa. E 6 semanas depois, eles ainda não tinham encontrado o helicóptero. Então, um batalhão inteiro do exército estava acampado ali, varrendo a selva de ponta a ponta para localizar o helicóptero e recuperar, seja lá o que eles precisavam recuperar de lá. Então havia esse batalhão inteiro de agentes armados, umas 200, talvez 250 pessoas acampadas, e eles estavam varrendo a selva. Estavam lá há 6 semanas. Então, quando chegamos, estávamos tendo problemas para cozinhar e tudo mais, porque estava chovendo muito, tínhamos andado o dia inteiro e acabamos parando neste acampamento militar e nos convidamos para entrar, pois a comida estava com um cheiro bom. E você realmente só sabe o valor da comida quando você usa o seu corpo dessa forma? Se você andar 20, 30 quilômetros num dia, se no final do dia você ainda não tiver comido, você realmente valoriza a comida? Então nos aproximamos e o oficial foi muito generoso, nos recebeu e estava muito feliz em nos ter ali, o capitão que estava lá. E um dos sargentos, na Índia, eles são chamados de Havaldar. O quê? E esse cara só olhou para a gente
e perguntou, por que vocês estão andando? Dissemos, quisemos andar, simples assim. Ele não podia acreditar. E disse, simples assim? Estamos aqui há 6 semanas, não vemos a hora dessa maldita coisa acabar. Todos os dias temos que andar 20, 30 quilômetros procurando por esse maldito helicóptero que não conseguimos encontrar. E vocês estão andando somente por diversão? Ele simplesmente não acreditava. É possível que alguém possa andar somente por diversão? Bolhas nos pés e, sabe? Ele simplesmente não conseguia acreditar. Ele não entendia que aquilo que estava fazendo, como um exercício de força no exército, estava mantendo-o tão saudável e bem. Sim, ele não entende isso. Então, saúde. Uma das coisas mais simples sobre saúde é apenas usar o corpo. Se você usar bastante o seu corpo, ele terá tudo para criar saúde para si mesmo. Isso quer dizer que essa é a única coisa? Nada mais acontecerá comigo? Eu serei perfeito? Eu diria que se usássemos fisicamente nosso corpo tanto quanto deveríamos, eu diria que 80% das enfermidades neste planeta simplesmente desapareceriam, 80%. Dos 20% restantes, 10% seriam por conta do tipo de comida que as pessoas estão comendo. Mudando os hábitos alimentares, mais 10% iriam desaparecer. Isso significa que somente 10% de doenças iriam permanecer. Isso acontece por vários motivos. Um é kármico, outro pode ser por conta do ambiente, e há outros aspectos que podem ter ocorrido ao sistema que poderão ser cuidados. De todas as pessoas doentes, se 90% delas se tornarem saudáveis apenas usando o corpo e comendo o alimento correto, os outros 10% podem ser tratados facilmente. Mas agora o volume de doenças é tão grande, porque não comemos bem, ou comemos bem demais, e não usamos o corpo de forma adequada. Então, além disso, existem outros aspectos da vida. Para simplificar, ao exercitar seu corpo, se você apenas fizer isso 1000 vezes por dia, apenas faça isso 1000 vezes por dia, e depois de um mês, veja o quão bem sua mão vai funcionar. Nada mais. Apenas se sente aqui e faça isso 1000 vezes por dia. Depois de 30 dias, você vai ver sua mão funcionando maravilhosamente bem. Se você fizer isso com o seu cérebro, ele funcionará maravilhosamente bem em um mês. Se você fizer isso com seu coração, ele funcionará maravilhosamente bem. Se você fizer isso com as suas energias de vida, elas funcionarão maravilhosamente bem. Se todas essas coisas funcionarem bem, isso é saúde. Então, você deve simplesmente usar seu corpo, usar sua cabeça e usar suas energias. Se essas 3 coisas estiverem bem exercitadas e equilibradas, você será saudável. Uma vez isso aconteceu comigo, estou falando de muito tempo atrás. Era apenas o 2º ou 3º BSP, Bhava Spandana Program, que eu estava conduzindo. E era um daqueles pequenos espaços onde, sabe, você tem que subir e descer as escadas várias vezes, pois o local que arranjamos era assim. Eu simplesmente contei naquele dia, um dia em particular. Eu estava ensinando, mas tinha que gerenciar a cozinha e tudo o mais. Eu subi e desci as escadas 125 vezes naquele dia. Eu me senti muito saudável no final do Bhava Spandana. Tenho certeza que a maioria de vocês que se voluntariam nos programas Bhava Spandana se tornam muito fortes e saudáveis.
Uma explosão repentina de atividade pode lhe colocar para baixo, mas se você acrescentar atividade em sua vida, física, mental e em energia, se você fizer crescer todas essas coisas, a saúde virá. Seu corpo funciona bem, sua mente funciona bem e sua energia dá suporte aos dois, garantindo que nada dê errado. Isso é saúde. A vida está acontecendo com plena fluidez, isso é saúde. Saúde não é uma ideia. Não é uma ideia médica. A fraternidade médica e o conhecimento médico se tornaram mais e mais essenciais porque desenvolvemos estilos de vida muito pouco saudáveis. Nunca antes no mundo a medicina teve o tanto de importância que tem hoje, simplesmente pelo fato de que estamos nos tornando cada vez mais sedentários. Então estamos ficando cada vez menos saudáveis. 100 anos atrás, o que uma pessoa de 60 anos fazia de atividade física, esse tanto de atividade uma pessoa de 20 anos não consegue fazer hoje. Isso significa que estamos enfraquecendo a humanidade. Nos tornaremos uma humanidade degenerada após algum tempo. Então, você deve usá-lo. Saúde não é algo que você inventa. Saúde não é sua ideia. Saúde é a vida acontecendo bem. O processo da vida está acontecendo bem, isso é saúde. Saúde é a maneira da vida. Se você permitir que a vida funcione plenamente, ela será saudável. Esperamos que este vídeo tenha sido uma fonte de inspiração para você. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos e compartilhar sua sabedoria com o mundo.